Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati, hoje o Boteco dos Bode, que a gente vai conversar com o irmão Grau 33, que acabou, aliás, vou dar os parabéns para ele, porque ele pegou o Grau 33 hoje, e aí ele escolheu para comemorar aqui junto com a gente, falando de alquimia, que é um tema muito show de bola. Mas antes de apresentar o nosso convidado, Rodrigo Lutarque, do Projeto Mayhem. Salve, pessoal! Hoje a gente vai fazer a tripla transmutação. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu, se você está aqui comigo, Kombawa, se você está no Brasil, Konnichiwa, se estiver vendo à tarde, isso no YouTube. Eu quero saber as formas mais práticas de transformar albedo em nigredo. Aí sim, hein? Do Morte Súbita e do enoquiano.com.br, o irmão Ulisses Massad, seja bem-vindo. Salve, galera. Uma honra estar aqui com o grande inspetor-geral da Ordem e alquimista. Vamos aprender muito essa noite. E diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? Hoje é dia de lapidar a nossa pedra interna, né? Vamos apresentar, então, o nosso convidado de hoje, Marcos César Rabelo, 59 anos, casado com a Nara Moraes. Ele é mestre maçom, como o Marcelo comentou, de grau 33, ditos altos graus do Ré, formação em física na Universidade de São Paulo, iniciação científica no Instituto Oceanográfico da USP com o estudo físico do efeito estufa. Trabalhou com energia sustentável no Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP e com meios de captação de gás carbônico da atmosfera no Instituto de Estudos Avançados também da USP. Lecionou física e matemática por 10 anos no ensino médio. Ele é bacharel em teologia pela Universidade de Cidade de São Paulo e atualmente cursa o bacharelado em Química na Universidade Cruzeiro do Sul. Profissionalmente trabalha em tecnologia de informação com análise, desenvolvimento e arquitetura de sistemas com empresa própria. E há mais de 30 anos iniciou o estudo espiritual com os estudos de hermetismo, alquimia, cabalá, no qual continua até hoje. Seja muito bem-vindo, Rabelo. Muito obrigado. Manão, a primeira pergunta de todas, para antes da gente começar, que agora que você chegou no Mayhem, você vai ter que contar para a gente, assim, como é que você chegou até aqui, até o grau 33, qual é a tua jornada espiritual, por onde você passou, né? A gente brinca Legal, assim, legal. todo mundo, quando era criança, ia na igreja, menos o Robson, que estava fazendo as satanices, e aí a gente entra, tal, qual que é a tua jornada? Bom, antes de mais nada, queria agradecer o convite, né, para fazer parte aí dessa grande time que eu acompanho, que é o MEI. Volta e meia estou vendo o vídeo de vocês, acho show de bola, e queria agradecer o convite. Bom, como vocês viram aí, né, eu comecei na faculdade, né, vamos dizer assim, eu já comecei uma coisa muito materialista, que é a física, né? E é interessante porque ali eu peguei e, com tanto estudo da matéria, naquela época eu era um ateu, eu era materialista mesmo, né? Não acreditava muito nesse tipo de coisa, mas comecei a me interessar com um grande professor. Ele dava uma aula que chamava História das Ciências. Eu era matriculado, nós tínhamos 10 alunos matriculados nessa turma. Geralmente física entrava 50 alunos por ano, né? E acabava muita gente saindo, é um curso bem difícil. E eu lembro que nessa matéria nós éramos só em 10 matriculados. Mas se eu chegasse 5 minutos atrasado na aula, eu sentava no chão, de tanto aluno ouvinte que ia ver a aula desse professor. Infelizmente, eu não lembro mais o nome dele. Mas, assim, ele devia ser um iniciado, né, em alguma ordem, alguma coisa que naquela época eu nem sabia que isso existia. Mas ele introduziu a alquimia, né? Ele indicou livros. Eu saía da faculdade já com um livro anotado na mão, passava na livraria, já comprava direto o livro que ele tinha indicado depois da aula, né? Mas aí acabou, né? A vida vai mostrando algumas coisas novas para a gente.
E acabei deixando de ser materialista e comecei a me dedicar mais, né, nessa parte mais espiritual, que acabou me levando para a maçonaria. Na maçonaria eu fui convidado, né, já pelo trabalho, na época um amigo, hoje um irmão, ele me convidou para assistir uma palestra branca, né, palestra branca dentro da maçonaria, uma palestra que é aberta ao público. Então, quem não é maçom pode assistir essa palestra. Eu acabei indo assistir, me encantei, né, porque quando você entra dentro de um templo maçônico, aquela simbologia que tem lá dentro é cativante, né, muito bonito de se ver. E eu dei uma sorte danada, né, do palestrante começar a falar de cabala dentro da simbologia maçônica. Me encantei, recebi o convite, né, e acabei entrando. Lembrando, né, que na maçonaria mesmo só se entra através de um convite, né? Não se entra através de internet, né, ou qualquer coisa. Só algum membro lá dentro que acaba convidando você para entrar. É assim que funciona. E aí, acabei galgando os graus lá, né? Já entrei em 2009 na maçonaria, né? Já tem aí 13, né? 12, 13 anos quase. E comecei nos filosóficos e hoje cheguei lá no 33, né? Nos graus superiores da maçonaria, né? Muito interessante quem tiver na ordem galgar esses graus, né? É muito bom. E a maçonaria, o interessante dela é que nesse estudo meu alquímico, a gente tinha até comentado agora há pouco de sopradores, né? Mas existe muito texto, muito conhecimento alquímico que não eram alquimistas de verdade que estavam escrevendo aqueles textos, mas eram aproveitadores, né, que usavam da alquimia para poder ter algum ganho. Então, tem muito texto que você acredita até que seja bom, né, real, mas não é. E é muito interessante que a maçonaria te dá uma diretriz, te dá um caminho para você saber o que pode ser mais certo, o que não é. Então, ela é um grande guia, né, nesse estudo da alquimia. E é isso, galera. Mais ou menos é por aí. Eu não estou te escutando. O Marcel está mutado. Estava mutado. Por causa dos cachorrinhos. Pode ficar à vontade, Manuel. Aqui a casa é tua. Não entendia comigo? Pode, você trouxe o PowerPoint, né? Vou fazer uma apresentação, aí manda alguma ver. pergunta na hora, eu vou fazer. A gente tem o sisteminha das mãos, mas qualquer coisa... Qualquer coisa você me chama também. Eu vou falar, eu acho melhor assim nessa parte da apresentação, porque dá para mostrar assim um passo a passo, sabe, o que é alquimia. Vai crescendo a ideia, e talvez seja mais interessante. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui. Vocês me falam se está aparecendo. Está visível. Legal. Certinho. Então, vamos lá. Bom, a alquimia é dita que é uma arte hermética, né? Hermes, muitos já conhecem, para quem não conhece, é um deus grego, né? É muito conhecido como Hermes Trimegisto. Trimegisto quer dizer 3 vezes grande, né? Mas a ideia é que seria a alquimia, pela tradição, é dita que é um ensinamento que veio de Hermes, né? Mercúrio para os romanos, né? Tote para os egípcios. E, teoricamente, ela se baseia no que está... A alquimia é totalmente baseada, muito baseada, no que está na Tábua das Esmeraldas, nos conceitos que tem lá dentro. Essa Tábua de Esmeraldas, né, ninguém sabe se ao certo se existiu. É a tradição que fala que existiu essa pedra de esmeralda com esses dizeres. O que se sabe é que esses dizeres mesmos vieram dos árabes. O texto existe, veio dos árabes para a gente, chegou. E aí a alquimia tem muito a ver com o que está lá dentro.
A alquimia, ela é, pela tradição dita que vem do Egito. Então, os gregos chamavam... Eu vou tirar aqui as imagens de todo mundo aqui, está me atrapalhando um pouquinho. Bom, então, no Egito, os gregos chamavam o Egito de Kemet, né? Kemet vinha, uma tradução, ao pé da letra, seria Terra Negra. Isso é por causa do humus, né, que tinha lá na cheia do Nilo, que ele depositava aquele material no solo. Quando o Nilo diminuía o tamanho, acabava recolhendo aquilo lá para poder usar como adubo em plantas, tudo. Então, dava essa ideia da Terra Negra por causa desse humus, que era negro mesmo. Mais tarde, né, essa arte acabou chegando para os árabes, que colocaram o prefixo al no começo. Então, daí que vem al-Kemet, né? Alquimia, que gerou esse nome para a gente hoje, que a gente costuma usar. Esse prefixo al é o, as, né? É um prefixo, mas também remete a Alá, né? Então, seria alguma arte também mais divina, a alquimia, né? E também é um pouco mais histórico isso, é que ela vem da Alexandria, né? Perto do século III a.C. E de texto mesmo, alquímico mais antigo é de Zósimo. Eu vi que teve uma conversa muito interessante no canal aí, né? Sobre Zósimo, achei bem legal. Mas é o texto mais antigo que tem alquímico, e o próprio Zósimo já estava falando de alquimistas mais antigos que ele. Então, é uma arte, né, antiga mesmo. O interessante é que a química que a gente conhece hoje, ela vem da alquimia, né? Era muito misturado a parte mística com a parte prática mesmo, de mexer com materiais na antiguidade. Então, muita coisa que os alquimistas faziam era forja de metais, fazer tinturas, fazer vitrais, né? E tinha esse conceito antigo. Mas era uma forma muito velada de passar o conhecimento. Era aquela ideia de guildas mesmo, né? De passar o conhecimento só para quem estava dentro da área. E de uma forma muito velada. Os textos alquímicos são difíceis de se lerem mesmo. Mas teve um cara que chamava Robert Boyle, lá perto de 1680, acho que nasceu em 1627, se não me engano. Então, pouco tempo depois, ele não concordava com essa ideia da alquimia ser tão velada, e ele começou a escrever textos assim de uma forma muito clara, já praticamente com uma metodologia científica mesmo. E ele foi, inclusive, a primeira pessoa que usou o termo em livro química. Ele tira o al do al-Kemet, da alquimia. Ele arranca o al, que era essa parte divina que vendia lá, né? E deixa só a parte material, interessantíssimo. E fica só a química. Então, a ciência química acaba aparecendo por causa da alquimia. E outro cara que teve uma contribuição muito grande nessa separação foi o Lavoisier. Para quem é da área de exatas, deve lembrar das leis de Lavoisier. Outro cara muito importante para ter essa separação. Vamos lá. Mas a alquimia, né, ela se expressa através de símbolos, né? É muito forte a simbologia dentro da alquimia. Eu vou ler um texto aqui que resume muito bem esse ensinamento da alquimia, e interessante para quem quiser conhecer um pouco mais, para se apegar a esse textozinho, tá? Vamos lá. Os símbolos estão destinados a despertar ideias adormecidas, estimulam o pensamento por via da sugestão e faz-nos descobrir as verdades enterradas nas profundezas de nossa alma. Os símbolos permitem escapar à escravidão das palavras e nos dá fórmulas para chegar a uma libertação real dos pensamentos. E assim podemos penetrar nos mistérios do conhecimento oculto, que não pode ser expresso em palavras ou escritas, só pode ser conquistado na meditação.
é necessário penetrar no fundo de nós mesmos para descobri-los. Erram no caminho aqueles que buscam no exterior. Esse é um dos principais ensinamentos que tem na alquimia, né? A busca interior. Toda busca está dentro de nós mesmos. A gente vai ver isso aí com mais detalhes mais para frente. Essa imagem aqui, vamos pensar um pouco já nessa simbologia, é uma imagem de um alquimista que chamava Basílio Valentim. Ele era um monge beneditino do século XVI. Ele chamou essa imagem aí de rebis. Né? Rebis vem do latim, né? Re quer dizer coisa, matéria, e bis é 2 vezes. A gente vai ver qual que é a ideia disso. Né? Vocês veem aqui que a figura tem metade, está juntando um homem e uma mulher, esse rebis, ele representa um alquimista. Ele é um ser andrógeno, que é o que o alquimista busca. Essa parte do andrógeno é muito importante na alquimia. Vamos ver mais para frente o porquê. Então, ele coloca o andrógeno, o hermafrodita também, é conhecido como hermafrodita. Hermafrodita é até interessante a palavra, porque é a junção de 2 deuses, Hermes e Afrodite, que dá esse termo. Então, a ideia dessa simbologia na alquimia, ele passa o quê? Que tudo que estiver abaixo do alquimista, ele tem isso dominado. Então, se esse rebis, esse ser andrógeno, se você pensar ele como alquimista, o que estiver para baixo dele é alguma coisa que ele dominou. Então, o que a gente pode ver que está abaixo dele? A gente vê uma circunferência, um quadrado, um triângulo, né? 4, 3, com a ideia que ele dominou aqui, a geometria, né? Princípios matemáticos, esse tipo de coisa. Ele domina também um dragão. O dragão é conhecido como ter os 4 elementos nele. Então, ele representa os 4 elementos, ele representa a matéria. Então, porque o dragão tem escamas por causa da água. Ele solta fogo por causa do elemento fogo. Tem 4 patas, é terra. E tem as asas do ar. Então, o alquimista ele está dominando a matéria. Ele conseguiu vencer os seus vícios. Essa seria a ideia da representação dessa figura. E o que tiver à volta dele são os elementos, o que ele usa, as ferramentas que ele pode usar para poder fazer a grande obra dele. Então, a gente vê os metais representados nessas estrelas, ou também planetas, né? Estão associados, a gente vai ver um pouco mais para frente disso. E o Sol e a Lua também, né? Ele está usando essas ferramentas, ele usou isso para poder chegar na grande obra. Essa seria uma ideia, mais ou menos, que está passando o rebis do Basílio Valentim, né? É uma interpretação já de uma imagenzinha para a gente. Então, qual que é a grande obra, né? O que o alquimista buscava? O que é comum no mundo profano, no mundo vulgar, era que o alquimista procurava pegar e converter chumbo em ouro. É isso que se ouve falar muito por aí. Mas isso é uma forma figurativa. É claro que existia a parte prática mesmo, que realmente muitos alquimistas tentaram fazer isso de verdade. Mas tinha a parte filosófica, a parte espiritual nesse sentido, né? Que o chumbo representava um homem grosseiro, um homem vulgar. Ele tinha vícios, né? Estava atrelado, muito grudado à parte material. Então, a grande obra para o alquimista era pegar e transformar esse homem grosseiro num homem esclarecido, um sábio. Ele despertar a parte divina dentro desse homem. E o homem era o próprio alquimista, né? Ou que ajudar o que cercava a volta, né? Os que tivessem a volta dele para tentar elevar. Aqui, comentar um pouquinho só dessa figura do lado. É de um livro que chama Mutus Liber, um livro alquímico que só tem uns dizerezinhos logo na primeira página dele. O resto é
tudo símbolo, é tudo imagem. Todas as figuras desse livro são imagens e que descrevem um processo alquímico. Eu coloquei essa imagem aí, que é a última delas. Tem muita simbologia aqui dentro, mas uma coisa só que eu queria falar é que existe um sol só na cabeça do alquimista que está ali. O alquimista que está ali sendo coroado por anjos é o mesmo alquimista que está dormindo lá embaixo. Isso é uma parte bem legal. Mas o sol na cabeça dele, por exemplo, representa que o processo alquímico terminou, finalizou. Se você vê um sol e uma lua dentro de um processo alquímico, o processo está ocorrendo, ainda está rolando. Alguma coisa que represente um sol isolado de uma imagem alquímica seria o fim do processo. Tanto é que ele está sendo coroado por anjos e tudo mais. A gente tem uma escada ali que representa uma escada de Jacó, tem uma simbologia muito forte, já deitada, caída, que indica que esse alquimista já se elevou, não está precisando mais dela. É uma ideia também desse jeito. A pedra filosofal, né, é o que o alquimista buscava. Ele tentava pegar e chegar também nessa pedra filosofal, porque com essa pedra dizia que ele conseguiria transformar o chumbo em ouro ou conseguir uma essência que curava todos os males, uma panaceia que eles falavam. E uma base para você conseguir ela era uma pedra oculta. Vou falar no próximo slide dela. E para chegar nessa pedra oculta, a alquimia tem uma frase muito forte dentro dela, que é o vitriol. Vitriol é um termo em latim, está escrito aqui, mas eu não sei ler latim muito bem, então vou já falar a parte traduzida dela. Então, visite o interior da terra, retificando-te, encontrarás a pedra oculta. Essa é uma máxima também da alquimia, para poder chegar nessa pedra oculta e, com ela, conseguir a pedra filosofal. É a base. É interessante que essa palavra tem 7 letras, tem 3 partes, né? Retificando, visita o interior da terra, retificando-te, encontrarás a pedra oculta. 3 pedaços de uma frase. E o 7 e o 3 tem uma simbologia muito forte também na alquimia. Então, o que a alquimia fala? Que essa pedra oculta, ela, também conhecida como pedra dos sábios, ela está dentro da pessoa, dentro da terra. Qual que é a ideia do vitriol? Visita o interior da terra é visitar o interior do alquimista mesmo, dentro dele. Né? Retificando-te é se purificando, melhorando. É um processo que dissolve e coagula, que eu vou falar um pouquinho mais para frente da alquimia. Com esse processo, ele encontra a pedra oculta, que vai estar no interior do alquimista. Essa seria a ideia. Com essa pedra oculta, você chega na pedra filosofal real. A pedra oculta tem muito a ver com o enxofre, que é um símbolo alquímico que eu vou falar também, tem ele mais para frente. Só para ter uma base, então, o que você vai encontrar mais de simbologia dentro de figuras alquímicas. Né? Eu coloquei aqui a base, que você vai encontrar muita circunferência, uma cruz, um triângulo e um quadrado. A circunferência vem do infinito, vem da reta, que não tem um lado para a direita, um para a esquerda. Tem um símbolo que é o Ouroboros, um símbolo alquímico que representa ele também. É uma cobra comendo o próprio rabo, você pode encontrar esse tipo de simbologia. E representa a unidade, a unidade divina mesmo. A cruz, que é o número 2 aí, você nunca vai encontrar ela isolada dentro de um símbolo alquímico, ele vai estar sempre grudado em um outro elemento. Né? E esse 2, a cruz, na alquimia representa movimento, ação. Está indo para um lado, está indo para o outro. Essa seria a ideia. Né? O triângulo. O triângulo a gente tem ele como uma coisa divina, uma coisa mais voltada ao divino dentro da alquimia. E o quadrado remete aos 4 elementos. Eu tenho um slide aqui que eu vou falando melhor, dá para ver melhor. O quadrado
Ele representa os 4 elementos. E é difícil você ver o quadrado dentro de uma simbologia alquímica, porque ele acaba sendo decomposto nos elementos que a gente conhece como fogo, ar, água e terra. Então, o quadrado mesmo vai ser pouco visto. Vai ver mais esses elementos aí que a gente conhece, como água, ar, fogo e terra. Os metais da alquimia têm essa simbologia que são os mesmos dos planetas, né? Então, a gente tem a Lua como prata, Mercúrio é o próprio Mercúrio, Vênus cobre, Sol é o ouro, Marte ferro, Júpiter estanho, Saturno o chumbo. É uma correspondência muito forte com a astrologia. Agora, veja que interessante a gente tem aqui, que a cruz que eu falei, né? Ela vai estar colada em algum outro símbolo. Então, a gente vê Vênus, por exemplo, com a cruz abaixo do círculo. Então, aqui está representando que existe como se fosse um movimento de cima para baixo que Vênus iria, ou o cobre traria, agiria nesse sentido. Uma coisa aqui é que Marte a gente está vendo aqui com uma cruz para cima. Então, alguma coisa que saía da Terra e ia para um lado espiritual, alguma energia, uma força, alguma coisa nesse sentido, uma ação indo para cima. É interessante que Marte hoje a gente conhece com o símbolo, né, com uma setinha inclinada para a direita. Mas os alquimistas antigamente usavam essa simbologia mesmo, que era a cruz para cima com a circunferência. A mudança se deu por causa da astronomia mesmo, que eles tinham que fazer cartas celestes, e quando colocava o símbolo de Marte e o símbolo de Vênus juntos, acabava confundindo. Então, acabaram trocando o maisinho por uma seta para a direita, para poder representar melhor Marte, né? E uma coisa legal aqui é que a gente pode perceber que há composições aqui entre Sol e Lua para descrever os outros metais. Se você pegar e pensar em Vênus, a gente vê uma circunferência que é o mesmo do Sol, e a cruz para baixo. Marte é uma circunferência do Sol, com a cruz para cima. Se pensar em Júpiter, ele é uma lua com a cruz. Então, Júpiter, uma lua, o estanho, uma lua para cima, com a cruz para baixo, indicando também um princípio feminino que tem uma ação para baixo. E Saturno também, uma lua com uma cruz para cima. Então, é interessante ver que Júpiter e Saturno são composições do símbolo da lua com a cruz, né, da alquimia. Essa imagem aqui do lado, eu acabei achando ela num fórum de alquimia na França, de um maluco lá, que acabou indo no Vaticano e conseguiu entrar, né, porque não é tão fácil lá, ele é um historiador, e ele pegava manuscritos alquímicos e colocava no fórum lá, trazia para o pessoal. Tal. E é um símbolo bem interessante, porque ele mostra como seria a composição dos metais numa forma de uma simbologia alquímica. Eu peguei e traduzi essa imagem do lado direito para ficar mais fácil de interpretar. Mas é interessante que ele coloca os dois triângulos, um para cima e um para baixo, representando o princípio masculino e feminino. Os triângulos representam bem isso. E não dá para ver muito bem, mas na pontinha do triângulo acima existe um sol na figura dele. Eu coloquei esse sol representado na ponta nesse triângulo vermelho, apontando para cima. E nos outros vértices, né, desse triângulo vermelho, se você olhar na figura alquímica do lado esquerdo, você vai ver que tem Marte do lado esquerdo e Vênus do lado direito. E ele até força uma representação falando que é solar mesmo, que ele coloca o símbolo do Sol do lado de Marte e o símbolo do Sol do lado de Vênus, para indicar que são princípios solares mesmo, Marte e Vênus. Inclusive, ele coloca até o pontinho dentro do próprio símbolo de Marte e de Vênus para representar isso. E acima, quando a gente vê Saturno e Júpiter, ele também representa os dois com a Lua lá em cima. Eu tirei essa imagem e coloquei do lado direito. A Mercúrio, que
na alquimia, tem uma importância enorme. O mercúrio é muito, né, idolatrado dentro da alquimia. E ele mostra isso na imagem. Apesar que vocês estão vendo um sol, e se repararem, um pouquinho acima do sol tem uma lua deitada, dentro, misturando com essa cobra, né, dessas duas cobras que representam o caduceu de Hermes. É um símbolo alquímico também, o caduceu de Hermes. Mas, se pensar nessa figura, inclusive tem uma espada com uma cruz embaixo, juntando essa imagem central, a gente está vendo o quê? O símbolo do Mercúrio. Por quê? O símbolo do Mercúrio tem o quê? Uma cruz abaixo, olha do lado direito agora, no centro dos meus dois triângulos aqui. A gente tem uma cruz para baixo, tem o Sol no meio e a Lua deitada acima. Não é um chifrinho, é uma Lua ali. Então, essa é a ideia do símbolo de Mercúrio, que está representado também nessa figura alquímica. Então, essa figura simplificada do meu lado direito representa muita coisa na alquimia. Então, tem um princípio masculino que é ativo, que vai para cima, né? São as 3 luzes da maçonaria, né? E o triângulo passivo, feminino, apontando para baixo, compostos da Lua, Saturno e Júpiter, que são, apesar de ter nome de deuses masculinos, tem princípio feminino. Essa seria a ideia que a alquimia passava. Então, Lua, princípio feminino, Sol, princípio masculino. Como Vênus e Marte têm o Sol neles, essa é a ideia da figura ao lado, eles têm princípio masculino. Como Saturno e Júpiter têm a Lua, teria um princípio feminino dentro delas. Uma coisa interessante também que esse símbolo do lado esquerdo, para os maçons que estão aí, existe um ritual alquímico secreto, chama Ritual Alquímico Secreto do Grau de Verdadeiros Maçons Acadêmicos. É de 1770, esse ritual alquímico. Ele usa esse símbolo como joia também. Esse livro, se alguém quiser baixar, acha lá no site da SCA. Tem para download esse ritual alquímico, é bem legal de ver. Bom, a alquimia ela tem um processo de purificação. Ela mostra um processo, e é muito legal que pode ser uma coisa prática para se seguir. O alquimista, quando trabalhava até mesmo no metal, ele tinha que, no metal, ou numa tintura, ou em algum processo que ele estivesse fazendo alquímico, ele não fazia aquilo só como a química hoje faz. Mistura elemento, dá um resultado, aplica um resultado, né? Ele tinha um lado espiritual enquanto estava fazendo o trabalho dele. Então, durante o trabalho, ele elevava o pensamento dele a alguma coisa mais divina, para purificar o próprio elemento, fazer com que aquele processo que ele estivesse fazendo tivesse o melhor resultado, e acarretava também que ele se elevava junto com isso, né? Existe essa estrela setenária que eles usavam antigamente, que relaciona as virtudes com os pecados, os defeitos capitais. E isso daqui, apesar de a Igreja Católica, né, usar, é uma coisa alquímica, é muito antigo, né? Virtude e pecados, né, que a gente conhece muito, que vem de Tomás de Aquino, né, na Suma Teológica que ele fez, mas alguns dizem que Tomás de Aquino era um alquimista também, mas isso não é muito certo, né? Mas ele, com certeza, foi discípulo de Alberto Magno, e Alberto Magno, sim, esse é fato que ele era um alquimista. Os dois acabaram virando santos, né, da Igreja Católica. Mas olha que interessante que os dizeres, como você já pode aplicar numa forma prática um trabalho alquímico. A alquimia fala que se você... Deixa eu pegar o mouse e passar para cá. Você pode pegar
e melhorar, se purificar usando as virtudes. A ideia da alquimia é você nunca pensar num defeito. Tipo, eu estou com raiva, não quero ficar com raiva, hoje eu não fico com raiva. Se você ficar falando a palavra raiva, você vai atrair ela. Você vai ficar com raiva. A alquimia fala para você trabalhar na virtude, e só na virtude que os defeitos acabam sumindo tranquilamente. E fala para você começar pela lua. Então, se você pegar a lua aqui, você tem uma virtude que chama humildade. Se você trabalhar a humildade, ela fala que você anda aqui para o centro e vai para a esquerda. Você vai vencer um defeito que chama ira. Se você sair da ira, de Marte, agora você trabalha a lua, vai trabalhar Marte, vai trabalhar a sua virtude, que é a diligência. Aí, se você andar aqui, você chega em Mercúrio, você vai matar a sua inveja, vai tirar esse defeito, e vai seguindo esse caminho. Trabalha a paciência, vence a gula. Trabalha a caridade, vence a luxúria. Trabalha a temperança, vence a avareza. Trabalha a castidade, vence o orgulho. Trabalha a magnanimidade, vence a preguiça. E fecha o ciclo. Esse é um processo que você pode fazer no dia a dia hoje, que é um processo alquímico que eles usavam antigamente e você pode usar hoje. Eles usavam isso no seu trabalho do dia a dia, que era fazer alguma coisa alquímica, mas hoje a gente pode trabalhar isso sem precisar estar misturando alguma coisa, fazendo um processo alquímico. Você pode estar dirigindo um carro e pensar em trabalhar a sua humildade para não sair xingando alguém que está te fechando no trânsito, ou alguma coisa nesse sentido. Ou se você estiver trabalhando na cozinha, fazendo um preparo, uma comida, pensar em alguma virtude e trabalhando em cima dela. Eu peguei até uma coisa do Del Débio aqui, do site dele, que ele já fez um artigo sobre isso daí, que ele até desmembra mais, né? Que se você juntar, né, um pecado com outro pecado, você tem um outro derivado desse pecado. Del Débio, esse Marcos, site alguns desses são do próprio Tomás Aquino. É dele também, né? Ele faz em algumas das somas, ele completa, mas ele estava incompleto. E aí eu só fui preenchendo a lacuna, a gente faltou, foi perguntando, né? e chutando e completando, né? Então, e tudo isso, teoricamente, vem da alquimia, porque Tomás de Aquino deve ter bebido dessa fonte para poder escrever isso daí. E olha que legal, se você trabalhar suas virtudes, né, você vai acabar tirando vaidade, rancor, ódio, abuso, né, todos esses defeitos que o homem pode ter. Isso aqui é uma parte bem prática que você pode fazer. A alquimia fala que se você conseguir vencer, ter dentro de você enraizado, na verdade, 5 virtudes, coisas mágicas já divinas começam a acontecer. Você já está dentro de uma fase que seria o albedo, que a gente vai falar mais para frente. Bom, além dos metais, dos 7 metais, né, dos 7 planetas, a gente tem 3 elementos muito importantes dentro da alquimia. Inclusive, voltando um pouquinho, só pensando em planeta, né, que a gente fala que, pode ser que tem gente estranhando, né, que está falando que Sol e Lua é planeta, mas os antigos, os gregos, né, colocaram essa palavra planeta, que se for traduzir ao pé da letra, queria dizer caminhantes do céu. Então, seria alguma coisa que caminhasse no céu para os gregos antigos. E Sol e Lua caminhavam no céu. Então, para eles representavam o Sol e Lua também como o nome planeta. Então, quando eu falo desses elementos alquímicos dos metais e dos planetas associados, a ideia da alquimia é pensando naquela época que considerava como planeta também um caminhante do céu, o Sol e a Lua. Tá? Bom, o Basílio Valentini, aquele monge, né, que é alquimista, ele fala num texto dele muito bem assim sobre esses 3 elementos, né, da alquimia: o enxofre, o sal e o mercúrio. Os símbolos deles estão na ordem aqui embaixo. Esse triângulo com mais embaixo representa na alquimia esse símbolo, o enxofre. O sal é uma circunferência cortada. E o mercúrio
a Lua em cima, o Sol e a cruz abaixo, né? Então, o Basílio Valentino falava o quê? Ele falava que a alma do metal, ele denominou, ele chamou de enxofre. O corpo, ele falou que era o sal. E o espírito, ele chamou de mercúrio. Ele faz uma associação, então, com o enxofre relacionado à alma. O sal com o corpo e o mercúrio como o espírito. Isso tem uma importância muito grande na alquimia. Vamos falar um pouquinho de cada um. O sal, a alquimia fala que ele vem de uma matéria muito antiga, da formação do universo, que ele chamava de alúmen, né? É um dos principais também, né, junto com os outros dois principais elementos dentro da alquimia. Então, o alquimista fala que na formação de tudo, né, o caos, né, para e se separa numa parte sutil e numa parte espessa, né, da criação do céu e da terra. Daí a ideia de uma circunferência cortada no meio, que a parte de cima representaria o céu, a parte de baixo a terra, né? Então, do caos começa a ter ordem, então começa a ter uma parte mais sutil, uma parte mais espessa. Terra, nós aqui na parte espessa. Malhut, né, na Cabala. E acima, Keter, Binah, Hotmar, seria essa parte mais elevada, né, na criação, seria o céu, alguma coisa nesse sentido, comparado um pouco com a Cabala. O sal, né, tem que ser procurado pelo alquimista, ele tem que procurar um certo tipo de sal para começar o seu trabalho, né? É essa a ideia. E ele fala que o sal está em todo lugar, mas um certo tipo de sal tem que ser procurado, tem que ser achado. Essa é uma coisa assim meio estranha dentro da alquimia, né? Nessa parte velada que eles colocam. Mas se você pensar que o sal é o corpo o quê? Se você pensar numa planta que você está fazendo espageria, é a planta, é a parte sólida dele, né? Se você pensar no alquimista, é o corpo dele. É o nosso corpo, a parte material nossa aqui, né? Essa seria a ideia do sal. Então, essa é a ideia, né? Ele fala assim, tem que procurar um certo tipo de sal, tem em todo lugar, mas um certo tipo de sal tem que ser encontrado. A ideia é o quê? O sal do alquimista mesmo, é ele mesmo, ele que vai ter que se elevar, ele que vai ter que fazer parte de um processo alquímico. E se for trabalhar com metal, ele também tinha essa ideia de pensar na parte material mesmo desse sal. O enxofre. O enxofre tem uma característica, um princípio masculino. Ele é quente, ele tende a se expandir. Ele é base, por exemplo, para fazer a pólvora, né? A pólvora explode, cresce. Então, ele ataca metal. Essa é uma parte que a alquimia descreve o enxofre, né? Ele é um embrião, ele precisa do enxofre para também montar e conseguir ter a pedra, né? A pedra filosofal, a pedra dos alquimistas. Então, duas coisas já tem que juntar para os alquimistas, o sal e o enxofre, logo de cara, para poder ter a matéria-prima para poder chegar na grande obra. E qual que é a ideia que o Basílio Valentino falava, então? Que o enxofre é a alma. Então, de novo, espageria, você vai ter que procurar o que seria correspondente à alma de uma planta. Para metal, eles achavam que cada metal tinha sua alma também. E o alquimista, ele tem uma alma, ele tem, além do corpo, uma centelha divina, algo que junta aqui dentro. Essa parte de centelha divina é interessante porque a alquimia fala que tem os 4 elementos, né? Terra, água, fogo e ar. Um é oposto ao outro na alquimia. E se você juntar eles se anulam. A ideia vem lá de Aristóteles, né? que para você formar matéria, você juntava os 4 elementos para conseguir ter alguma matéria, algum tipo de composto material, com pedra, o que quer que seja matéria. E a ideia era que cada quantidade de
um pouquinho de um ou um pouquinho mais do outro, formava substâncias diferentes. Mas a alquimia, o interessante nessa centelha divina é que a alquimia falava que, como eles são um oposto ao outro, se juntavam, eles se anulavam e não tinham condições de ter vida, não gerava a vida. Então, Deus, na sua sabedoria infinita, manda uma centelha divina, que é o quinto elemento, uma quinta essência, que, juntando com os 4 elementos, gera vida. Você consegue a vida com isso. E essa centelha divina é a alma. Então, nós não teríamos vida sem uma alma. Uma planta não teria vida sem uma alma. Então, ela tem uma alma. Né? Essa é a ideia que a alquimia passaria em cima do enxofre. O enxofre seria considerado como a alma. O Mercúrio. O Mercúrio é muito divino para a alquimia. É uma coisa assim que eles idolatram muito, o alquimista. Ele representa um princípio feminino, ele é volátil, ele é maleável. Não sei se alguém já chegou a ver o Mercúrio mesmo. O Mercúrio, no estado, na temperatura ambiente aqui, ele fica é um metal, o único metal que fica líquido. Ele numa temperatura ambiente. Os mais antigos aí pode ser que quebraram algum termômetro que tinha mercúrio dentro, era prateadinho e tal, e ficava brincando de juntar as bolinhas. Ele parecia uma água, né? Prateada. E essa é a ideia do mercúrio que dá. Inclusive mercúrio, né? Ninguém vai quebrar um termômetro hoje porque ele é tóxico demais. Né? Ele entra em contato com o corpo humano hoje, o material mesmo, mercúrio, e nunca mais está no corpo. Se você começar a absorver mercúrio, não sai. E chega uma hora que ele vai dar grandes problemas para a pessoa que estiver contaminada com isso. Inclusive, Alice no País das Maravilhas, não sei se vocês lembram, mas tinha o Chapeleiro Maluco. O Chapeleiro Maluco é uma alusão a isso, ao mercúrio. Por quê? Os chapeleiros naquela época usavam muito mercúrio para alisar o feltro dos chapéus. E acabavam se contaminando. E era comum um chapeleiro ficar louco de verdade naquela época. Então, Alice no País das Maravilhas traz essa ideia, essa alusão também. E o mercúrio, para os alquimistas, não o mercúrio comum, né, o vulgar, mas o mercúrio mais divino, representaria o quê? Um espírito, uma parte espiritual. É alguma coisa que não está no corpo de um alquimista. O alquimista tem o sal e tem o enxofre, ele tem o corpo dele e tem a alma dele. Mas a parte do espírito não está. É isso que ele tem que buscar. Essa é uma outra essência, também conhecida, alguns chamam de quinta essência, que está mais elevada, num outro plano, e trazer esse mercúrio para cá, para juntar com o sal e com o enxofre. Essa é uma grande sacada que tem dentro de textos alquímicos. Uma interpretação aqui de simbologia também de alquimia. Né? A gente pode pegar e juntar 3 triângulos dessa forma, assim, intercalados. E a alquimia coloca cada símbolo nessa posiçãozinha, Sol e Lua, né? E Mercúrio, Vênus do lado e tal. Mercúrio no centro, desculpe, Vênus e Marte do lado, igualzinho àquela representação do triângulo para cima e para baixo que eu coloquei lá em cima. Se encaixa aqui perfeitamente, mas já nessa composição de círculos aqui. Né? Aí o que a gente tira disso? Né? As cores. Os alquimistas mexiam muito com tintura, então eles tinham domínio das cores. Eles sabiam que o sol, apesar de estar meio diferente a cor aqui, né? Mas esse sol aqui, a cor seria o amarelo. Se você pegar o vermelho, juntou o amarelo com o vermelho, você tem laranja, que vai dar essa interpolação aqui, que vai estar Júpiter, né? Não, Saturno, desculpa. Amarelo com azul dá verde, que vai estar Júpiter. Então, se pegar azul com vermelho, vai dar o roxo da Lua. Então, essa composição de cores vem da alquimia, né? Eles já conheciam isso muito bem pela tintura e colocavam nessa representação. Juntou todas as cores, dá o branco. Opa! Pulei aqui.
daria o branco que está o mercúrio aqui dentro. Se você pensar na cabala, isso daqui ia acabar aparecendo um pouquinho lá na cabala, né? Essas cores estão lá, tem uma disposição diferente, tem até um motivo, não sei se der tempo eu explico alguma coisa, mas as cores acabam aparecendo lá na árvore da vida. E o que eles diziam disso? Que isso daqui também tem uma parte de macrocosmo em cima dessa distribuição. O macrocosmo é tudo que está externo, né? Desde o Big Bang na ciência da criação, os planetas, as estrelas, as galáxias e tudo mais, né? Pertenceria a essa parte que seria um macrocosmo. A alquimia fala o quê? Ela tem aquela influência da cabala, da fé cristã, e ela tem uma simbologia de queda também. Então, um ser andrógeno acabou caindo e chegando aqui. Eu vou falar um pouco mais para frente disso. E essa queda gera um microcosmo. A alquimia associa o quê? Esse círculo que estava acima, representado com o Sol lá em cima. Aí não falei um pouquinho disso, né? Mas aqui a gente tem esse círculo aqui representando o Sol, o círculo vermelho aqui representando o Mercúrio e o enxofre representando com esse círculo azul. Ele fala que esse Sol aqui em cima cai e vem aqui para baixo, né? Que gera o microcosmos. O microcosmos é o quê? É o ser humano, somos nós, a pessoa, um homem, uma mulher. Essa seria a ideia do microcosmos. E o interessante nessa visão do macro, a gente vê que as luzes, né, o Sol, Marte e Vênus, que geram luz, né, porque tem o Sol dentro deles, são externos, né? A parte ativa está na parte externa, porque isso vem de Deus, né? Deus teve que ter essa atividade, ele foi ativo para criar todo o macrocosmo, todo o universo. E a parte passiva está interna, né, que representa pela Lua e os dois outros metais que têm a Lua na sua formação, ou os planetas, né, nessa formação. Quando houve a queda, é interessante que inverte, né? Então, o que está interno são as luzes agora, Sol, Marte e Vênus. E a parte passiva, né, feminina, ficou no lado externo. E como o microcosmo somos nós, né, a ideia da alquimia é que você tem que buscar luz dentro de nós, na parte interna. O que remete ao vitriol, que a gente estava falando lá em cima, né? Procura dentro de você, né? Então, essa simbologia traz isso também, né? Uma coisa bem legal aqui, aí acho que as mulheres vão gostar bem, é que a parte feminina no microcosmo, uma parte assim, pensando numa parte espiritual, é mais elevado. Então, para a alquimia, a mulher como falar, espiritualmente mais elevada do que o homem. Essa é uma ideia que a alquimia passa aqui também, né? Até falando um pouco de maçonaria, né? Já me perguntaram por que mulher não entra, né, na maçonaria, tudo. Numa ideia mais espiritual, é que o homem está mais atrasado que a mulher. Tá? Essa seria a ideia. A mulher espiritualmente, ela está mais elevada. A maçonaria tenta pegar o homem e tentar subir ele, porque ele está lá atrás, né? Ele está mais atrasado perto da mulher, né? Seria uma ideia que a alquimia também demonstra para a gente, né? Tem um maçom antigo, ele é acho que ele nasceu em 1860. Quem conhece tarô vai saber quem é esse cara. Ele chama Oswald Wright. Ele fez o tarô de Wright, acho que é bem conhecido, certo? Ele usa essa associação que está aqui, né? E ele fala uma coisa muito interessante.
Ele escreve exatamente tudo que está aqui. E como está no microcosmo, ele fala que a pessoa, o ser humano, nós, temos que estar com as três circunferências equilibradas da forma que está aqui. Isso é bem legal dele. E se tiver desalinhado algum desses, você tem que procurar alinhar ele. Essa é a ideia que o Wright passava. Eu vou mostrar um slide aqui só para ter uma ideia. Então, imagina que essa circunferência vermelha saiu um pouco de posição, foi um pouco para cima e para a esquerda, deu uma distorção aqui. Então, o microcosmo somos nós, saímos fora do equilíbrio. Ou, tipo assim, a parte do Sol que está aqui embaixo desceu, desalinhou, saiu fora do equilíbrio também. Ele tem um livro que também você acha lá na Sociedade das Ciências Antigas dele. Se alguém quiser procurar, eu não lembro o nome do livro, mas ele fala de hermetismo e maçonaria, um livro que está lá. E ele descreve só algumas interações que pode ter. Então, ele desloca uma dessas circunferências e faz uma interpretação em cima dos planetas do que está acontecendo com aquela pessoa que tem esse desequilíbrio, vamos dizer assim. Ele dá uns 3 exemplos lá. E ele também era além de maçom, né, tarólogo, ele era um astrólogo fantástico também. E ele associa isso com a astrologia. Então, ele pensa nos planetas, em cada círculo, e conforme se deslocou um ou outro, imagina a Lua aqui, se ela sobe um pouquinho para cima. Né? Então, o que ele falava? Se a Lua subir um pouco, tente imaginar aí. Eu não tenho um slide, mas vamos tentar pensar e usar a imaginação. Se esse círculo subir um pouco para cima, essa área toda aqui da Lua diminui. Vocês conseguem visualizar isso? Né? Ela vai subir, essa área diminui. Esse pedacinho aqui vai ocupar uma parte vermelha aqui. Então, esse planeta que está aqui, Saturno, diminui. Júpiter vai diminuir o tamanho. O Sol também diminui o tamanho. Em compensação, Marte, Vênus e Mercúrio têm um aumento de tamanho. E ele, com a astrologia, interpreta esses sinais dentro dele ou de uma pessoa, de um microcosmo, e tira umas conclusões muito legais, né? Então, tipo, a Lua seria... Eu sou muito ruim de astrologia, tá? Mas a Lua talvez representasse imaginação, né? Então ele perderia essa imaginação. Então, Marte aumentaria o tamanho, Marte representa a ira, a raiva, alguma coisa nesse sentido, aí ia aflorar mais isso daí. E a ideia dele é trabalhar em cima disso para equilibrar tudo. Eu acho que para quem é astrólogo, né? Acho que talvez seria um bom exercício, porque ele dá a dica disso tudo para astrólogo mesmo, para fazer interpretação em cima desses sinais. Eu não sei se os astrólogos conhecem esse tipo de simbologia dele, né? Mas eu acho que seria bem interessante. E, pensando um pouco mais nos astrólogos, né? Cada planeta está associado a uma constelação, né? Então, Lua com Câncer, né? O Leão com Sol, né? Vênus está com Touro e vai embora, né? Capricórnio, e Escorpião, né? Com Marte. Então, a ideia que o Wright passa é que você conseguiria usar não só os planetas, mas também as constelações nesse desequilíbrio para poder ter interpretação do que está acontecendo com uma pessoa, ou ajudar no mapa astral. Ele dá uma ideia, né, de usar essa simbologia numa parte astrológica. Eu coloquei esse exemplo por quê? Porque existe uma relação muito grande entre alquimia e astrologia. A alquimia faz uso da astrologia. A colheita, às vezes, de planta, você tem que fazer para poder um processo alquímico de espageria dar certo, uma colheita numa época certa. O próprio, um spoilerzinho, né? Um templo maçônico tem
as constelações lá, e logo quando se entra, quando começa a sua caminhada maçônica, tem dois símbolos lá dentro que representam isso. Eu não vou falar muito, porque aí eu vou dar spoiler dentro da maçonaria, mas tem tudo a ver, tem uma ligação muito forte também, né? Então, e outra coisa bem legal também, ó, a gente vê que a gente tem os 3 elementos da alquimia, né? Que é o sal, mercúrio e enxofre. A gente vai ter 7 planetas e a gente vai ter os 12 signos. Se somar tudo, 22, né? Que tem a ver com a Cabala, com os caminhos da Cabala, esses 22, né? Com as letras hebraicas e com os arcanos do tarô também, né? Eu, às vezes, fico me imaginando o Wright com uma mesa. De vez em quando eu acho que eu fico viajando na maionese aqui, mas eu imagino ele, né, com uma mesa com essas circunferências lá, esses símbolos dispostos aí, pegando as cartas de tarô dele e colocando dentro de cada círculo desse, fazendo interpretação, né? Então, sei lá, coloca 3 cartas na Lua, 3 cartas em Júpiter, né, Saturno, e tenta tirar alguma leitura, né, de tarô em cima disso. Aí o pessoal de tarô aí depois dá um toque aí se tem alguma coisa disso, né? Porque eu também conheço tarô mesmo, eu tenho meu tarô, mas eu só pego a simbologia, né? Eu pego uma carta para meditar e fico com aquela carta lá, dando uma olhada e tentando deixar a carta conversar com a minha alma, né? É o máximo que eu chego com o tarô. Mas talvez seria uma interessante nessa leitura. Qualquer coisa eu pego o Deodébio aí para a gente escrever alguma coisa em cima disso daí. Né? Juntar tanto a astrologia, uma interpretação alquímica, né? O que Wright fala, né? Dessas mexidas nas circunferências, como até depois um tarô colocando em cada círculo desse, tentar fazer uma interpretação, né? Misturando, então, um tarô com alquimia também. Eu estou aqui viajando, olhando os desenhos que você mostrou, e imaginando quando puxa a Lua para baixo, como aumenta os outros, e quando puxa um outro, até relacionando, tentando calcular as áreas aqui desses semicírculos. Dá para viajar mesmo, a cabeça está explodindo. Eu acho que o Wright, quando escreveu isso, era para isso mesmo. E é uma coisa que eu procurei dele e não achei, é como você identificar numa pessoa o distúrbio, entendeu? Onde está a separação das circunferências em uma pessoa. Talvez uma entrevista, eu não sei se você lendo o mapa astral você consegue chegar nisso, mas ele fala que a ideia é essa, né? Que vai ter esse distúrbio e você consegue ter muita informação em cima e ajudar essa pessoa, alguma coisa assim, né? Mas seria interessante ver como que ele chega nessa... Ou a gente imaginar aí, o pessoal que está assistindo aí, dá uma ideia, né? Como é que ele pode ter chegado, identificar como a pessoa está com essas conferências posicionadas, né? Legal? É isso aí. Que eu queria trazer um pouquinho aí dessa mistura aí de alquimia com tarô, com alquimia com astrologia. Interpretação de algumas imagens, né? Eu vou contar uma historinha antes de falar dessa imagem aqui. Vocês lembram que eu falei que o alquimista já tem um sal e um enxofre já preparado, que eu, pensando nessa parte mais espiritual, né, deixando um pouco do preparo mesmo de alguma coisa material que ele pudesse estar fazendo, uma tintura, alguma coisa assim, pensando no crescimento do próprio alquimista, no processo que ele estiver fazendo, o sal e o enxofre já estão lá. O sal é o corpo e ele tem uma alma com ele. E o Mercúrio não está com ele. O Mercúrio está elevado, não está no plano material. Ele está acima, ele está no outro plano espiritual, bem mais elevado. Essa seria a ideia. E como o enxofre tem um princípio masculino, veja, não é homem e mulher,
É um princípio masculino. O enxofre tem o princípio de expandir, é ativo, essa é a ideia. A gente pensa nele com essa ideia de princípio masculino. O Sal é neutro, porque ele tem a parte de cima e de baixo, o próprio corte dele diz que ele é tipo meio que andrógeno também. Tá? O Mercúrio está num plano elevado, representa o quê? Um princípio feminino. A ideia de purificar o alquimista é tirar as impurezas dele para ele ficar belo, bonito, para atrair esse Mercúrio que está lá em cima, essa parte feminina que está lá em cima, esse princípio masculino. Enquanto sal e enxofre estiver impuro, ele não consegue atrair essa parte divina, essa quinta essência, o Mercúrio que está lá em cima. Se ele estiver purificado, é como se fosse uma mulher olhando um cara lá, tá bonitão, tá legal, né, vou conversar com esse cara, alguma coisa, brincando nesse sentido. Mas, estando purificado, essa quinta essência, o Mercúrio, essa parte feminina, acaba juntando. Por que tudo isso? O alquimista acreditava, então, num ser andrógeno. Quem é esse ser andrógeno? A gente pode pensar um pouco na Cabala, que tem muito a ver. É o Adão Cadmon, né, que a Cabala conhece como Adão Cadmon. Ele era um ser, Adão não era um homem, era um ser espiritual, como os anjos, os arcanjos, alguma coisa nesse sentido, enorme, um ser divino, que era andrógeno. Ele tinha nele homem e mulher, princípio, na verdade, masculino e feminino num ser só. Né? E existiu, para a alquimia também, ela acreditou nessa parte da queda. Né? Lembra das circunferências que eu coloquei que o Sal caiu? A ideia de Adão Cadmon também é a mesma ideia, que ele cai e chega aqui na Terra, chega em Malhut, né, para acabar, esse tipo de coisa. Só que Adão Cadmon, quando cai, esse ser andrógeno, quando cai, ele se fragmenta em milhares de pedaços. E cada pedaço também se divide em dois. Cada pedacinho dele se separa num princípio masculino e num princípio feminino, que antes era andrógeno, estavam os dois juntinhos. O que cai e chega aqui até a Terra é o enxofre, é o princípio masculino. Essa separação do Adão Cadmon, que era feminino, ficou elevado, ainda está num plano espiritual, está num lugar mais elevado, que é o Mercúrio. Então, cai o enxofre, cai o quê? A alma. E a alma se une ao sal, ao corpo. Então, essa parte de Adão Cadmon, princípio masculino, entra no corpo e está associado com o sal, corpo. E o alquimista quer o quê? Buscar o ser andrógeno de novo. Ele quer voltar a Deus, ele quer se levar de novo ao divino. E não tem como, o processo para isso é por meio de Adão Cadmon, então tem que juntar de novo o que foi separado. Então, esse princípio feminino está elevado, e o alquimista quer pegar e juntar para ter um ser andrógeno mais próximo a Deus. Né? Vejo que é tudo princípio masculino e princípio feminino, não quer dizer homem e mulher. Né? E aqui também é uma coisa que ajuda a falar que a mulher está mais elevada também. Né? Porque se você pegar o sal aqui, nosso aqui, eu, homem, pegar a alma, princípio masculino, com o princípio do sal masculino, que dá o homem, juntou os dois, a gente está mais baixo na queda, porque tudo que era masculino caiu mais para o alquimia. Se pegar a mulher, corpo, né, da mulher, que é uma parte do sal com um pedacinho princípio feminino, que seria essa partezinha do sal aqui mais elevada aqui. Então, a mulher está mais elevada aqui dentro, já no próprio sal, por ser feminina. Juntou com o princípio feminino, que foi na separação de Adão Cadmon, tem princípio feminino, com o princípio feminino, juntou dois princípios femininos, está mais elevado. Essa seria a ideia. Uma historinha também, eu tive o prazer de ser convidado por um irmão judeu ortodoxo para visitar a sinagoga dele. Maravilhoso visitar uma sinagoga. Achei muito legal. E é interessante que na sinagoga, os judeus, homens, se reúnem embaixo. E as mulheres ficam acima. Tem uma simbologia muito forte nisso também. E eu perguntei, e ele falou, a mulher é mais elevada.
Os judeus têm esse conceito já também antigo, né? E o que seria, então, essa imagem que a gente está vendo aqui? A gente está vendo, então, o sal, o enxofre, e já está unido aqui o mercúrio. Ele está unido. Então, aqui representa o quê? Um sal e enxofre purificado, que já conseguiu atrair o mercúrio que estava lá em cima e juntou tudo. Juntou tudo, você teve um anjinho que está aqui em cima representando já uma elevação espiritual, uma iluminação, né? Algo chegar mais próximo a Deus. Então, esse símbolo é simples demais, mas representa o final da pedra filosofal, o final do processo do alquimista. Ele conseguiu juntar os princípios masculino e feminino. E é interessante que existe um quadrado aqui nele. E esse quadrado, lembra que eu falei? O quadrado representa a matéria. É difícil de ver em símbolos alquímicos o quadrado, mas aqui existe, e o quadrado representa que esse processo só consegue ocorrer na matéria. Então, se você, tipo assim, o seu enxofre, a sua alma, pensa assim, está desencarnado, você não vai ter no desencarne o elemento sal, que é o corpo humano. E você não vai conseguir, desencarnado, juntar com o princípio feminino perdido. Você tem que encarnar, você tem que estar aqui na Terra para poder se elevar, para poder ter uma iluminação, trazer a quinta essência, trazer o princípio feminino e juntar com você aqui dentro, né? Então, é um símbolo bem simples que representa a pedra filosofal, né? Essa é uma interpretação desse símbolo aqui. Um outro símbolo, esse aqui vem lá de Eliphas Levi, muita gente acha que já conhece aí, né? O Baphomet, às vezes associado um pouco aí com a maçonaria, mas na verdade não tem a ver, né? Começaram a associar com a maçonaria, o maçom brincando começou a pegar o símbolo até para falar que nós somos bodes, né, e tudo mais. Mas vem, segundo ele vem lá dos templários, né, que era um símbolo que eles cultuavam, mas não tem nada de demoníaco na simbologia. Ele é um símbolo alquímico e a gente consegue já ver logo de cara aqui que tem dois axiomas, né, alquímicos logo de cara, que tem no braço esquerdo aqui escrito solve e no braço direito, né, esquerdo, coagula. Então, solve e coagula são processos alquímicos. Você tem que dissolver o material, a matéria-prima, e depois coagular, juntar ele de novo. Quando você faz esse processo, você vai eliminando impureza. Então, a ideia é o quê? Você levar o seu pensamento ao divino, e quando você voltar para os seus afazeres do dia a dia, você vai estar mais purificado. Ele leva seu pensamento atrás de volta, fica no solve, coagula, e você vai melhorando o seu processo. Tudo que eu estou falando dá para fazer na parte prática também, quando você estiver trabalhando com espageria. Eu vi que o pessoal aí, tem alguns aí que já estão trabalhando em casa, aí, o Ulisses falou que está fazendo uma tintura, né? Se você fizer a tintura, só misturar lá e deixar quieto, beleza, você está fazendo um processo químico, né? Você tem que colocar o seu espírito naquilo. Você tem que cultuar um pouco, pensar, elevar seu pensamento no que você está fazendo ali. Aí é alquimia. Então, você solve e coagula o seu processo, você vai ter cores diferentes, vai melhorando, mas vai com o seu pensamento junto, para você se elevar junto com o que está acontecendo na sua parte prática da alquimia. E, pensando um pouco ainda na figura, né, a gente vê que tem um falo, né, que está aqui representado pelo caduceu de Hermes também, símbolo alquímico, e tem seios, né, que indica que esse ser também é andrógeno, então ele tem falo e seios. Um braço também é masculino, um outro braço é feminino. Fora isso, tem os 4 elementos aqui, ele tem escamas, né, do lado, tem as patas aqui do animal, que representa a terra, escamas da água, asa para o ar, um fogo elevado aqui em cima. E a ideia da cabeça dele é representar os vícios, né? A parte humana que nós temos, e a ideia é que, enquanto a gente estiver por aqui, a gente vai estar sempre
né, brigando com isso, né? Apesar de eu ter falado lá em cima que você vai trabalhando as suas virtudes e vai eliminando os vícios, se você para esse processo, os vícios voltam, sabe? Eles estão sempre tentando permear você, acaba voltando. Então, a cabeça de bode que está representando esses vícios alquímicos, né, que tem que ser eliminado, e a representação da eliminação é o fogo lá em cima, que está divino, que vai queimar o que está embaixo. Então, é uma simbologia bem interessante. Apesar que lembra que eu falei que tem o Sol e a Lua com o processo alquímico está ocorrendo, nesse caso ele coloca duas luas, né? Mas também é uma ideia muito parecida, porque um é claro e outro é escuro, representando também um processo alquímico ocorrendo. E mão para cima, mão para baixo, né? Tudo que está acima é como está abaixo, né? Que é o que está na tábua da esmeralda também. Então, é um símbolo bem alquímico esse daí também, né? Bem legal. Ser andrógeno. Vamos falar um pouco agora dos processos alquímicos, né? Já tinham falado um pouco aí de fazer o albedo virar nigredo, né? Mas isso aí é um processo inverso, não é bom fazer isso não. Vamos tentar do nigredo para o albedo aí. Qual que antes eu vou ler esse texto aqui, que é bem interessantezinho. Vamos lá, legal. Uma rainha costurava no inverno, ao lado de uma janela negra como ébano. Ao lançar o olhar para a neve, picou o dedo com a agulha, e 3 gotas de sangue pingavam sobre a neve, o que a deixou admirada e a fez pensar que, se tivesse uma filha, gostaria que fosse alva como a neve, rubra como o sangue, e com os cabelos negros como o ébano da janela. Nesse conto, posteriormente nasce Branca de Neve. Alguns contos antigos traziam informações de processos alquímicos. Branca de Neve é um texto assim muito legal, porque é um texto muito alquímico, né? E esse texto que eu tirei, eu tenho um livro dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm, para quem não sabe, eles eram alemães, 2 irmãos que começaram a andar pela Europa, indo de vila em vila, de aldeia em aldeia, perguntando se alguém conhecia algum conto. Se alguém conhecia, contava o conto para eles, eles anotavam e acabaram lançando um livro com contos populares da Europa. Branca de Neve saiu desse conto, vários contos que a Disney acabou usando, né, nos seus desenhos, vieram dos irmãos Grimm. E eu tirei o texto exatamente como está escrito no comecinho da história da Branca de Neve. E a Branca de Neve ainda tem 7 anões, né, que está relacionado com 7 metais, eles eram mineiros, né, então trabalhavam com metais, né. Existe a morte, né, a gente vai falar desse nigredo, né, da Branca de Neve, que ela acaba morrendo para depois um príncipe encontrar e salvar ela, né, que é o princípio masculino e feminino, né, juntando, que nem é o que eu mostrei na figurinha lá em cima. Processo uma historinha bem legal, assim, bem alquímica, né? Mas vamos falar um pouco aí desses processos. Então, diz que a matéria-prima que se usa no processo para você levar ou o alquimista ou o processo realmente que ele estiver mexendo na matéria, ocorre o que na primeira fase? Essa mistura, eles usam fogo e ar intensamente para poder carbonizar essa matéria-prima. É a primeira fase, o primeiro processo que tem que acontecer na alquimia. Essa figura ao lado está mostrando bem isso, né? Então, você tem um fogo aqui, um ar aqui, os dois alimentando mesmo, né, o processo que vai calcinar o que tiver em cima. Quando você vê uma ave negra, um cadáver, um esqueleto, na simbologia alquímica, está representando esse processo do nigredo. Então, essa primeira parte tem que fazer. Ela é marcada pelo luto das trevas, né? E a ideia final disso é remover as impurezas que tem no corpo. Então, é calcinar mesmo, putrefar, né? Que também que eles falam, o composto para acabar tirando as impurezas dele, desse processo alquímico. E tudo isso tem a ver com, se você pensar no alquimista, nessa parte mais espiritual, é você purificar
o alquimista, publicar você mesmo, pode usar aquele processo lá em cima, né? Para quem gosta de xamanismo, tem um livro que, apesar de muita gente fala que é de autoajuda, mas é um livro bem iniciático para quem é de xamanismo, chama Os Quatro Compromissos, que fala dos toltecas. Também tem um processo de purificação muito legal ali, nesse livro aí, para quem é dessa vibe aí. Então, a ideia do Nigredo, purificação. Tem que purificar o sal, junto com o enxofre, e tirar a parte impura do composto. Então, uma coisa interessante aqui também, na figura, que você vê Sol e Lua aqui, um do lado do outro. Não? Então, aqui, Sol e Lua, né? Indicando que o processo alquímico está ocorrendo. E com a ajuda dos demais metais, dos demais planetas. Né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de entrar num templo maçônico, mas você vai ver um Sol e uma Lua lá dentro, se alguém tiver a oportunidade de ver. Tem foto na internet, dá para ver, né? É fácil. Você vê que tem dois anjinhos também, né? Que já estão ligando nele. Então, já tem alguma coisa espiritual ocorrendo aqui também no processo, né? Que precisa, né? A ideia não é só a química pura, né? Tem o alquimia, né? O al divino ocorrendo aqui dentro também. O próximo processo alquímico depois do Nigredo. Não, eu vou falar um pouquinho do Nigredo, né? Aqui ainda. O Nigredo, ele, depois de calcinar bem a matéria, diz que uma crosta fica em volta, né, do Nigredo e se despedaça, né, que vai gerar no próximo passo. Então, essa parte... vou falar depois. O sal purificado, né, nesse processo de Nigredo, tem uma coisa muito a ver com a via da imortalidade. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um princípio hermético isso. Tem a via da imortalidade, princípio hermético, que tem 3 etapas. Uma é conhecer a si mesmo, vou falar agora, depois eu falo das outras, mas conhecer a si mesmo remete ao vitriol, né, de voltar e entrar dentro de você mesmo. Também muito a ver com o Nigredo. Para a maçonaria, tudo a ver com o grau de aprendiz também. O sal purificado, então, né? O sal não é só sal aqui, tem um enxofre junto, né? Que é a ideia que eu tinha passado lá dentro. A imagem aqui do lado também está representando essa parte do Nigredo com um pavão negro. Vocês estão vendo aí dentro da figura. Uma coisa legal aqui de ver também é que esse pavão negro está dentro de uma redoma de vidro, que na alquimia é conhecida como vitriolo. Vitriolo também, às vezes, é conhecido como um elemento químico, mas é uma parte mais interessante do nome vitriolo, é um recipiente hermeticamente fechado. Então, o processo alquímico deve ocorrer nisso. Tem que tomar cuidado para quem for fazer na prática, se você realmente ferver alguma coisa dentro de um recipiente totalmente fechado, vai explodir. Então, é bem simbólico isso daí. É uma panela de pressão que fechou o buraquinho, não está vazando mais lá, aquilo explode. Então, para quem for fazer a parte prática aí, toma cuidado. Só te interrompendo um pouquinho, tem Marcos. Processo assim. Oi? Se eu puder interromper um pouquinho só. Você falando dessa parte prática, né? Eu, como comentei que eu estou fazendo uma tintura, a recomendação é, no momento de fazer a tintura, aquecer o vidro antes de fechar. Justamente para não correr o risco de explodir. Para o vidro já dilatar, porque você vai ter algo ali dentro acontecendo e pode acontecer algum acidente. Sim, mas assim, mesmo assim, se você aqueceu o vidro, colocou alguma coisa ali dentro e fechou, mas continuar aquecendo, a temperatura, né, agitação molecular, para tentar expandir, e se aquela redoma não suportar, né, diferença de pressão interna e externa, aquilo vai explodir. Tem que tomar cuidado danado, né? Toma muito cuidado. Aí tem alguns processos que eram bem lentos, né? Às vezes eles usavam realmente processo
hermeticamente fechado, mas com uma temperatura muito branda, bem light mesmo, para um aquecimento duradouro, levava meses o processo, mas com um aquecimento muito pequeno para não causar explosão. E o interessante é que essa parte fechada a gente encontra em algumas ordens iniciáticas, né? Onde o templo não tem janela, não tem porta, ou se a porta tem porta, entra, mas fecha. Né? É como se ocorresse um processo alquímico dentro de templos de ordens iniciáticas que obedecessem essa ideia da alquimia. Ali tudo bem, não vai explodir. Né? Essa é a ideia. Bom, a via da imortalidade que eu estava falando, então, lá do hermetismo, conhecer a si mesmo, remete ao vitriol, né, que é entrar dentro de você, conhecer você, se purificar. Então, conhecer a si mesmo, a via da imortalidade tem a ver com purificação também. O próximo processo da alquimia é que, depois de ter a parte do nigredo, que é a pedra, né, eles falam que a pedra fica com uma crosta negra, né, um brilho de um diamante negro, ela começa a soltar esses pedaços da matéria, cai e vira uma linda pedra branca. Né? Tem uma simbologia que um cadáver, né, se anima. Ele, teoricamente, está morto, mas simbolicamente morto, mas ele ganha vitalidade. Né? Maçonaria, pena que não dá para falar, né? Mas tem uma coisa muito interessante nessa parte lá dentro. E a pedra, se libertando, fica branca. Você tem uma pedra purificada. Essa parte já está muito ligada com o plano espiritual, com alguma coisa espiritual. Então, é um vislumbre, um contato com alguma coisa mais divina nessa fase para o alquimista, pessoalmente, para ele. Bem legal. Então, como eu tinha falado, né, o alquimista vai se transformando junto com a obra dele. Ele pode estar fazendo um processo realmente material, mas ele vai se transformando. Ele tem que se transformar, ele tem que aplicar aqui dentro do processo que ele está fazendo. Ou, se você não for mexer com matéria mesmo, que eu falei, você consegue trabalhar com alquimia no seu dia a dia, se purificando. Né? Então, você vai se transformando no seu dia a dia, sendo uma pessoa melhor e totalmente condizente com o processo alquímico. Né? Então, o que a alquimia fala? Que essa é uma fase de conhecimento. Né? Não um sábio, mas você já tem uma bagagem muito grande de conhecimento externo, de artes, de literatura, gramática, ou qualquer coisa nesse sentido. Você vê que o próprio desenho que está aqui, se vocês olharem lá embaixo, você tem um músico, tem alguém tocando algum tipo de um teclado lá, um órgão, tem pessoas estudando a terra. Lá, um pouquinho mais abaixo, tem alguém trabalhando com uma pedra, com um malho, um cinzel, um compasso de avental. E dentro da redoma do vitriolo já tem alguém de branco, uma pessoa com uma veste branca representando essa parte do albedo. Né? E representa a segunda via da imortalidade, a segunda etapa da via da imortalidade hermética, que é conhecer a Deus. Essa é a ideia. Então, você já tem um vislumbre do divino. Então, a ideia é você tirar intermediário e já estar com um contato melhor com alguma coisa mais espiritual, né, dentro desse processo alquímico do albedo. O fim, o último, diz que essa pedra branca, porque não acabou ali ainda, você vai trabalhar ela ainda e ela vai chegar e mudar de cor, sair do branco e sair para um vermelho, que é o rubeiro, uma cor assim, que diz que não tem igual. É uma cor que só o alquimista vai conseguir ver um vermelho tão bonito e vibrante na natureza. Né? Um esplendor assim, enorme que os alquimistas falam que vai ter essa pedra. Mas isso aí quer dizer o quê? Uma divinização mesmo do ser humano. Né? É um ponto mais alto de esclarecimento que um alquimista chegaria com essa ideia.
Algumas imagens representam uma coroa em cima do alquimista falando que ele está nesse processo, né? Que essa imagem aqui do lado você vai ver já que, claro que tem uma parte vermelha já muito forte, mostrando que é esse processo do rubedo, mas ele está coroado lá também. E vocês veem também que nesse símbolo aqui tem uma flor única lá em cima, né? Seria como se fosse o sol. Lembra que eu falei que o sol sozinho representaria um fim de um processo? Então, o rubedo aqui nessa imagem também está representando um fim de processo, né? Então, chegando nessa parte do rubedo, você tem a pedra filosofal. Você purificou, você tirou seus vícios, está com várias virtudes e conseguiu atrair essa parte espiritual para cá. O mercúrio filosofal juntou com enxofre, com sal, você teve uma iluminação. Essa seria a ideia, que corresponde à terceira via da imortalidade, a terceira etapa da via da imortalidade hermética, né, que é a divinização do ser humano, né, alguma coisa bem mais elevada. E a figura aqui do lado também está dentro de ouro, está vermelho, está coroado, né? Tem até uma coroa em cima também do próprio vitriolo, né? Representando esse fim de processo do rubedo. Eu queria que os irmãos aqui pudessem, os irmãos, desculpe, o pessoal que estivesse aí, tentasse me dizer se vocês veem que essa imagem tem alguma coisa de alquimia nela. Aí eu vou, abre os microfones aí e me fala aí, se vocês veem alguma coisa. Ela lembra um pouco aquela tua primeira imagem, onde você tinha o dragão e o homem em cima, né, dominando Legal. ali. Uhum. Ela tem as 3 etapas também. O dragão é o negredo, o cavalo Isso, a bedo, a capa. capa dele o bedo. Ele tem a Sim. coroa com o sol na Uhum. cabeça. Isso. Tem uma parte feminina aí ou não? Um princípio feminino, a ideia de um princípio feminino, para juntar e ter um andrógeno, alguma coisa Tem assim. uma santa ali atrás. Tem uma santa lá atrás. Sim. É muito alquímico, né? São Jorge, né? Então, o dragão está representando que ele venceu os vícios. Geralmente, o albedo, que é o branco, é representado por animais mesmo, né? Na sua simbologia alquímica, assim, geralmente tem um animalzinho ali. O cavalo branco, né? Então, representa a armadura dele negra, com negredo, capa, né, vermelha. E a santa lá atrás, com ele, dando a ideia dos princípios masculino e feminino. Então, é bem legal, né? Porque a ideia da imagem é que não é que existia um dragão, né? Na época, até queriam tirar São Jorge de ser santo, acho que até tiraram, depois voltaram atrás, não sei como é que ficou essa história na Igreja Católica. Mas o argumento não existia dragão, né? Como é que vai ter um santo, né? Mas é uma simbologia que quer dizer que ele conseguiu vencer os seus vícios, conseguiu unir com um princípio masculino e feminino e conseguiu ter, com isso, a santidade. Essa seria a representação disso. Eu tive no Egito, acho que em junho, julho, não lembro agora, pouco tempo atrás, e visitei a primeira igreja, né, católica que existiu no mundo, que fica lá no Egito, né? E é uma igreja ortodoxa hoje, né, que é a Rússia que mantém a igreja e tal. E é muito legal que tem o São Jorge lá. É a primeira igreja católica, tem um desenho bem, não, esse aí está bem bonitão, né, esse desenho. É um desenho mais antigo, né, mas as cores, o dragão, tudo igualzinho, a santa atrás, antigo, mas muito antigo, a imagem que estava nessa igreja. Inclusive, Jesus, que estava representado lá, não tinha nada a ver com esse Jesus, com Jesus italiano, né? Bonitão, né? Era um Jesus com a característica do povo daquela época, né? Cabelo enroladinho, né? Bem legal, né? Aquela igreja lá de se visitar, e principalmente ver o São Jorge lá.
Estou finalizando só alguns dizeres aqui também, que a alquimia mostra, né? Que fala assim, dissolve e coagula, é o axioma alquímico, né? Impregnar de leveza o pesado é dar espírito ao corpo, e volatizar o fixo será dar asas à pedra. Então, são alguns dizeres alquímicos aí para mentalizar e pensar um pouco a respeito, né? E eu devo chegar no fim aí, vamos, se quiser bater um papo, conversar sobre, conseguir responder alguma coisa, bora lá. Uma fantástica explicação. Vamos pegar aqui, o Ulisses vai começar. Tá. A primeira pergunta é do patrão aqui, é do Tiago. Uhum. Quando você mencionou sobre Basílio Valentim, o Tiago diz que nos textos dele, ele falava muito sobre um símbolo chamado antomônio. Ele queria saber se você tem algum entendimento a respeito do que significa, qual que é o entendimento em relação a isso. Não, esse aí eu não tenho. Não lembro de ter lido disso nele. Se eu li, eu não dei tanta atenção, eu acho. Mas não vou ficar devendo, Tiago. Ele fez uma outra pergunta também a respeito do Mercúrio, né? Uhum. A relação que você faz entre o tal Mercúrio e o Mercúrio da tria prima. Uhum. Sim. O Mercúrio, quando a gente vai lendo os textos alquímicos, e não só o Mercúrio, alguns outros elementos, ele tem muita interpretação. Então, eu basicamente separo assim, num Mercúrio vulgar, que é um Mercúrio comum, é o que a gente encontra na natureza. Existe o Mercúrio, que é essa parte divina, que é a parte de separação do Adão Cádmio, que eu tinha falado. E tem um ainda mais divino ainda. Eu vou mostrar uma imagem aqui, mas é uma imagem pessoal minha, mas eu vou mostrar para todo mundo. Vocês estão vendo uma árvore da vida? Ainda não. Ainda não. Não? Eu estou compartilhando ainda, né? Não. Ai, então, peraí. Não está mais? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Apareceu alguma coisa aí? Agora foi. Agora sim. Então, eu fico meus estudos aqui, né, fazendo uma relação, né, de várias artes antigas, né, ciências antigas, né? Então, eu tenho aqui o meu macrocosmo, que eu expliquei, o microcosmo, aquela estrela, e eu acabo associando esses caras aqui um pouco com a cabala, porque fica com a árvore da vida, para poder fazer uma interpretação, né? A árvore da vida, lembra que não é fixa, né? Você pode interpretar ela de algumas outras formas, né? Para trabalho, né? Você coloca, o Deodevo parece que ele coloca os deuses, né? Os filmes, né? Que você coloca aí o Star Wars certinho, os personagens. O que eu fiz foi colocar a parte da alquimia aqui dentro, só para poder ter um estudo um pouquinho mais legal. Então, a gente tem aqui o Mercúrio, que vai ficar em Malhut, vamos pensar assim, para ficar mais fácil de entender, que está na Terra, que seria o Mercúrio vulgar. Você vê que aqui, em vez do Sol, aqui, eu tenho o Mercúrio aqui em Tiferet, né, que obedece essa disposição da alquimia que está aqui do lado do macrocosmo, ou da estrela de Davi, que fica centrada aqui. Lembra que eu falei, né, que o Sol tem um triângulo aqui, princípio masculino, né, que corresponde a Marte, Vênus, né, e tudo mais. E o Mercúrio fica aqui porque ele está bem no centro, ele tem o Sol e a Lua, né? Então, ele tem os dois aqui dentro. Vocês estão vendo a minha seta aqui? Sim. Eu estava bobeando aqui, não mostrando a seta direito. Tá vendo? Então, tem um triângulo aqui, né, do Sol, tal, que eu falei, e como Sol e Lua compõem Mercúrio, que tem Sol e a Luazinha em cima, ele fica no centro, e eu acabo arrastando ele aqui para Tiferet. Então, nós estamos aqui, sal e enxofre aqui,
o mercúrio que o Tiago perguntou, né? Vai ter o mercúrio comum, vulgar da Terra, né? Tem esse mais elevado, que seria o que a gente tem que atrair, né? Para poder se purificar e chegar até Tiferet, vamos dizer assim, e, com o nosso sal e enxofre chegar nesse cara. E tem um terceiro ainda, Mercúrio, nessa história, que é uma trindade alquímica, como as outras trindades qualquer, que vão se encaixar certinho aqui em Keter, Binah e Roquimar. Né? Então, o Sal está aqui, e tem esse Mercúriozinho que fica em Binah, né? com o princípio feminino, né? E tudo que acarreta a Roquimar aqui dentro, para quem estuda Cabala, né? A gente vai associar, então, esse terceiro Mercúrio mais divino, mais elevado aqui. Lembra que eu falo, né, que o Sal, né, cai, né? O Sal sai daqui desse ciclo para chegar no microcosmos e vem para cá e cai aqui. O Keter aqui que está aqui em cima representaria essa parte do Sal aqui mais divino que acabou caindo aqui, chegando aqui, dando o nosso corpo físico, alguma ideia nesse sentido. Aí eu fico associando um pouco, né, alquimia com Cabala. Eu tenho também essa ideia dos processos alquímicos aqui também na árvore da vida, que o Nigredo ocorre entre Exod e Tiferet, albedo daqui até aqui e tal, né, de Tiferet até Binah e Roquimar. Ainda coloco um processozinho a mais aqui, que às vezes alguns textos alquímicos falam, além dos 3 do citredo, né? O citredo é um amarelo, mas ele é um intermediário entre albedo e rubedo. Mas não sei se deu para dar uma entendida. Os textos alquímicos geralmente falam em mais que um tipo de mercúrio mesmo, né? Então, o vulgar, um mais elevado e um mais elevado ainda, que eu represento aqui para entender melhor na Cabala. Quem que ia falar? O Pedro? Não, o Paulo. Sou eu. Eu ia perguntar inicialmente sobre o citredo, né, uma vez que você não colocou na sua explanação, mas como você já comentou por alto aqui, vou trocar então. Né? Para quem está chegando agora e está querendo enveredar por essa área da alquimia, mas ele não quer alquimia laboratorial, ele quer alquimia da alma, de verdade, Sim. como você comentou. O que você recomenda para essa pessoa que está entrando agora, né, nessa senda? Assim, vamos dividir um pouco antes, assim, pensar um pouco antes, né? Essas artes antigas, né, essas ciências antigas, eu basicamente divido em 3. Uma, vamos chamar de magistas, as artes mágicas, né? Que eu associo muito com sacerdotes do Egito mesmo. E quem vai querer seguir esse caminho magista, eu vejo que tem muita gente aqui que nos podcasts aí do Projeto Mayhem comenta sobre isso. É uma arte assim um pouco assim perigosa. Um caminho assim que você tem que ter um preparo muito bom para chegar lá. Então, para quem segue esse caminho, legal. Eu estou falando isso para ver quem que se encaixa na alquimia, vou falar já. Ou então, uma pessoa que já tem uma intuição, uma parte espiritual muito elevada, assim, acho que se encaixa bem na magia, né? Uma pessoa mais racional, né, que é mais pé no chão, acho que a Cabala serve muito bem para essa pessoa, que é uma outra área. Porque é muito estudo, né? Você vai acabar se elevando através de conhecimento, de estudo, que a Cabala traz muito isso. O que eu acho que a alquimia está é no meio do caminho dos dois. Então, tem uma parte de estudo, sim, mas a pessoa já vai, mesmo que não tenha, vai acabar tendo um contato com um divino, que é uma partezinha mágica num processo dele aqui, tá? Nessa parte espiritual da alquimia. Então, é um caminho muito bom para isso daí. E, principalmente, por essa parte de purificação. Eu acho que, assim, do dia a dia, trabalhar sua purificação. Tem mais que uma forma, eu mostrei uma das virtudes. Tem aquela que eu comentei, outra lá dos toltecas, né? Também é legal. Mas você pode procurar outro tipo
nesse sentido. Precisa ler livro logo de cara e não sei o quê? Não. Trabalha a sua purificação. A alquimia fala que se você conseguir 5 virtudes daquela enraizada em você, já começa a acontecer coisa divina, porque a ideia é que o Mercúrio aqui vai começar a te olhar já. É alguma coisa que está lá e está te esperando. Ele espera isso em você. Essa parte, esse princípio feminino perdido na queda d'Adam. Ela só está esperando você se purificar para poder chegar junto de você. Então, fazendo isso, uma parte mágica já começa a acontecer, vamos dizer assim. E, fora isso, literatura, né? Os livros, entender a simbologia que eles colocam lá dentro. E não pegar livro complicado, logo de cara, que está falando de processo alquímico. Tem muito livro que fica falando lá o que você tem que fazer de uma forma muito velada, difícil de entender. Pegar livros assim que tem mais um lado espiritual. Quer que eu indique algum livro aqui? Pode sim. Seria bem bacana. Bom, Na verdade, essa é a terceira parte, né? Que a gente ia te perguntar. Como é ah, que a gente te acha e que livros que você indica? nós vamos falar dos livros aqui. Dá para ver? Esse aqui é uma base, né? O Corpus Herméticos, né? Vocês Solano. entrevistaram o Somerman, né? Grande Cara, esse prazer. livro aqui é fantástico, cara. É divino, assim, muito bom. Então, a base da alquimia é hermética e esse livro tem toda a filosofia hermética praticamente nesse livro. Bem legal. Não vai ter nada alquímico logo de cara, você vai ter que ler, reler, né? Fazer, interpretar e tal, e tirar a conclusão. Esse outro livro é bem legal para quem está começando, né? Porque é um livro assim mais didático, não tem nada obscuro nele, nada velado. O cara entrega na lata tudo, é como se fosse um livro acadêmico, né? Falando de alquimia. É muito bom. Vamos ver. O Alquimia e Misticismo da Taschen. Deixa eu ver se eu tenho algum outro aqui. Eu deixo um lá na minha cabeceira. Para quem é de uma área de psicologia, né? Já está um pouco nisso aqui. Isso aqui é legal também, é do Jung, né? Jung usou muito alquimia para fazer toda a parte de analítica, né? Da psicologia analítica. Ele usa muito alquimia para representar isso. Ele teve uma sacada muito legal, porque tem a ver até com Jornada do Herói e tudo mais, que a alquimia está enraizada dentro do homem, então, desde os primórdios, né? Ele teve uma sacada muito boa nisso. Então, todos esses processos alquímicos, essas ideias alquímicas, você encontra... toda a alquimia que eu falei é a alquimia ocidental, mas você encontra na oriental muita coisa semelhante. E ele teve essa sacada de tirar isso daí e explicar. E ele pega uns textos, né, alquímicos assim, e acaba exemplificando. Mas aí é quem está mais nessa área, né? Esse aqui é bem legal também. Tem livro para caramba. Mas esse aqui eu não sei o que eu vi uma entrevista de alguém falando desse livro. Mas Mensagem Reencontrada. É hermético, mas tem muita coisa assim de alquimia que você extrai aqui. Pouco mais difícil, né, de fazer uma interpretação, mas é legal. E dizem que esse livro é oracular também. Se você pega aqui, abre ele do nada, assim, no seu dia a dia, e pode encontrar uma resposta, alguma coisa que você tenha. E parece que de vez em quando funciona. Depois eu passo alguma coisa a mais, mas aqui tem um que é uma introdução à alquimia, não está aqui. A esposa está lendo, ele está lá no outro quarto. Aí não sei se eu passo para vocês depois, mas de cabeça não vou lembrar o nome. Não, nem esquenta. E como é que o pessoal te acha? Você tem site, e-mail, Facebook? Só e-mail. Eu não... A pergunta é, você quer ser achado? Também tem essa, né? Não, tá tranquilo.
ou por WhatsApp, pode ser, tranquilo, acho que não tem problema para bater papo. É a única coisa que eu olho, acho, mais de mídia social. Acho mais fácil passar o teu e-mail, que aí você seleciona para quem você vai mandar o WhatsApp, né? Beleza. Aí o e-mail, acho que estava até aqui, deixa eu colocar. Deixa eu chegar lá. Ter o WhatsApp público é um caminho sem volta. Caminho sem volta. Complicado. Não está aqui, não. Pensei que eu tinha colocado. Desculpa. Rabelo, o Rabelo que está aqui, MC, Marco César, @gmail.com. Tá, maravilha. Eu coloco para quem está assistindo, vai estar na descrição do vídeo, aqui embaixo. Pô, Marcos, foi espetacular ter você aqui hoje. Já se considere convocado para as próximas reuniões, né? Eu sei que a gente se conheceu pessoalmente, assim, de um curso muito tempo atrás, mas na segunda-feira, numa palestra em loja, e a gente ele me apresentou uma série de outros irmãos que vão estar participando agora aqui. Vai ficar um negócio bem bacana. Então, Marcos, sinta-se convidado para fazer parte aqui sempre que a gente for chamar a nova galera. E vou começar, então. Eu vou seguir a minha janelinha aqui. Paulo Jacobina, considerações finais. Em primeiro, agradecer ao Rabelo pela presença, pela aula sensacional, muito boa mesmo. Parabéns pelo trabalho, pela pesquisa e pela prática também. E para o nosso público, né, se você busca lapidar a sua pedra interior e eclodir a luz da sabedoria, conhecendo a si mesmo, você precisa conhecer a prática filosófica no canal Pedra de Afiar, youtube.com/Pedra de Afiar. Se inscreve lá. Toda semana a gente tem vídeos com os temas mais diversos para te auxiliar nessa jornada de autoconhecimento. Em paralelo, você pode ir no Clube de Autores e procurar pelo meu nome, Paulo Jacobina. Lá você vai encontrar 6 dos meus livros. Bons estudos e até a próxima. Ulisses Massad, considerações finais. Rabelo, rapaz, a cabeça explodiu aqui durante a tua apresentação, até cheguei a comentar ali no chat. Bastante insights, assim, bastante coisas bacanas aí, fui tirando durante ela. E, sensacional. Eu espero vê-lo aqui com a gente também, participando aí de outros mês, quem sabe trazendo outro tema também. E aproveitando para eu receber meu salário no final do mês, se você quer transformar o Rubedo e Nigredo, descer a escada de Jacó e cortar a árvore da vida, você vai lá no YouTube e digita mortesubita.net e pesquisa lá alquimia, tem mais de 500 textos de alquimia, e a dica para pesquisar lá é o curso prático de espageria do Jean Dubus. Não sei se falei certo, Tiago, é uma tradução do Tiago, está lá o livro, e é uma parte de alquimia prática, onde você tem lá os processos alquímicos, onde dá para pôr a mão na massa lá. Se quiser, tá de graça lá. É isso aí. Robson Belli, considerações finais. Palestra muito boa, muito obrigado, Rabelo. É um prazer ouvi-lo pela primeira vez. Espero que retorne mais vezes com este ou outros temas de igual interesse nosso. E quem gosta de uma via um pouco mais perigosa, como disse o Rabelo, gosta um pouquinho de magia, acesse enoquiano.com.br. Quase todo mundo é bem-vindo em nossos grupos de estudo. Rodrigo Lutarque, considerações finais, e fala um pouquinho do livro também do Tiago. O Tiago ele não está participando hoje porque ele está com Covid. Aliás, a gente está vendo, de novo, a gente está no final de novembro de 2022 e parece que tem um novo caso, está subindo, né? Então, talvez lá para o futuro a gente tenha que ficar confinado em casa de novo e vamos voltar para cá, mas só deixando registrado isso aqui para você que está assistindo aí no futuro. A recomendação de livro aqui que a gente faz é do Tiago Kamusauskas, Princípio Alquimia. Foi feito um financiamento coletivo pela editora do Marcelo, acabei esquecendo o nome, desculpa, Marcelo, Daimon Editora, agora lembrei. Eu estava procurando outro livro do Tiago, mas eu acho que esse eu peguei no e-book. Esse livro aqui é um livro básico, também recomendado assim, para quem está começando agora.
é um livro prático de alquimia prática para você aplicar no seu dia a dia, para você fazer a sua lapidação e sua elevação. Essa é a nossa recomendação hoje. Esse livro ele foi feito em financiamento coletivo e ele deve ter umas 50 cópias só. Eu acho que não vai durar até o Natal, então se você está pegando essa informação agora, corre, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, busca, que é um livro fantástico. Ô, Marcos, só tenho que te agradecer, Manão. Hoje foi uma noite fantástica, cara. Legal. Eu tenho o livro do Thiago, eu comprei quando ele veio aqui no comecinho do livro, né? Ele colocou na Amazon, não tinha nem, acho que era só e-book, era só. Eu também peguei esse. Eu peguei, li na época, tudo, gostei bastante, tá de parabéns, cara, muito bom, vale a pena pegar esse livro aí, bem legal. E aproveitando o que o Robson falou, a alquimia tem uma coisinha bem interessante, só para aproveitar a ideia, né? Mas a alquimia fala uma coisa bem legal, que diz que quando a matéria-prima tem um vislumbre do divino, ela tenta ascender meteoricamente. E uma chuva torrencial a faz cair. Uns dizeres alquímicos bem legal, porque qual que é a ideia? Quando a pessoa que está aí ouvindo agora, talvez o Mayhem, e quer seguir essa jornada, né? Ele vai atrás de tudo, né? Ele vai tentando subir de qualquer jeito. Mas a alquimia fala que você tem que pegar leve, né? Tipo assim, existe uma chuva torrencial que vai te trazer de volta e depois ainda complementa um pouquinho a ideia que você começa a fazer o solve, coagula, tirar as impurezas, e aí que você vai se elevando e você vai subindo. Ah, que legal. Isso aí. Isso vale muito para quem está começando. Então, mesmo quem for fazer o que o Robson falou, vai para essa parte um pouco mais, né, do lado mais forte, né, da magia e tal, a alquimia recomenda o quê? Se purifica. Vai se purificando para você chegar no que o Robson fala, né? A magia também exige purificação. Sim, não venham pensando que isso aqui é viagem para trevozinho, porque não é, não. Não é, então. É essa a ideia que a alquimia passa também, né? Se purifica para poder chegar lá. Legal. É isso aí. E para você que ficou acompanhando a gente, esse bate-papo maravilhoso vai ter que assistir várias vezes, porque foi muitas explosões. Então não esquece, segue o canal. É só digitar @Projeto Mayhem no YouTube. Agora o YouTube disponibilizou um canalzinho para a gente, né? Então se você digitar lá YouTube, @Projeto Mayhem, para quem está fora ou para quem está escutando, você já cai, e já são mais de 390 entrevistas. Então não esquece, segue. Se você já está assistindo a gente, segue o canal, que é importante para a gente poder divulgar mais isso. Aperta o sininho e a gente se vê em mais um Boteco dos Illuminati.